vamos estudar sobre espírito. É o capítulo 4 do livro. O título, embora não seja espírito, diz o pensamento iluminador e as ciências naturais. Mas depois vocês vão entender por quê. O que tem espírito a ver com ciências naturais? Quando fala espírito, estamos falando de Deus, ou mente do universo, ou grande vida do universo. O professor Massaro Taniguchi usa essas denominações: espírito, Deus, mente do universo, grande vida do universo, e assim por diante. É o estudo, basicamente, do primeiro capítulo da Sutra Sagrada, que é Deus também. Começa: um dia o anjo vindo a Seichonoye recita. No japonês não está escrito recita. O verbo que usa lá é cantar. Por que cantar? Porque canto é linguagem universal. Música não precisa ter, não tem, tanto faz o idioma que esteja cantando. Você entende a música pela melodia. Então é esse sentido. Quando lê a sutra, você tem que cantar, não ler, não recitar. Se você cantar, você transmite isso para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não esteja entendendo a língua. Tanto é que no começo da Seichonoye, os japoneses iam na casa de brasileiros, lia a sutra em japonês e curava. Não é a palavra que estava falando, é o canto estava tocando a alma da pessoa. A música é linguagem universal. Arhi ten no tsukai Seichonoye ni kite utaita mao. Utau é cantar. O Deus da criação transcende os 5 sentidos, também o 6º sentido. Isso para deixar claro que não adianta usar os nossos 5 sentidos, nem tentar adivinhar usando o 6º sentido. Deus é sagrado, supremo, infinito, não tem muito o que dizer, é sagrado, supremo, infinito. Infinito significa não ter limite. Supremo quer dizer está acima de tudo. Mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. Isso esses 3 parágrafos juntando forma a mente do universo. Mente do universo é a mente que raciocina, é vida que cria, e também uma regra, uma lei, uma sabedoria que faz as coisas funcionarem. E é verdade, e é luz, é sabedoria, amor, e, portanto, isso tudo é grande vida. Um dia, anjo vindo a Seichonoye recita. Anjos são manifestações personificadas das ondas de salvação de Deus. No japonês é o Kanzeon Bosatsu. Kanzeon Bosatsu é Deus que se manifesta como um ser humano. Quando diz Kanzeon Bosatsu, pode ser um benfeitor ou um malfeitor, tá? Não vai aparecer só como benfeitor. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, aparece como malfeitor o teu inimigo. Se Deus fosse apenas uma existência espiritual, apenas uma lei que permeia o universo, uma vida sem forma que preenche o universo, uma verdade informe, não poderia manter contato íntimo e pessoal e direto com os homens e transmitir-lhes os ensinamentos. Se Deus fosse simples lei, ou seja, uma lei que, por exemplo, dita 2 vezes 2 igual 4, não seria possível salvar as pessoas ensinando moralmente essa lei fixa, embora a regra é regra, 2 vezes 2 seja sempre 4. Para poder salvar as pessoas, é preciso que as ondas da salvação se manifestem personificadamente. Então, é o caso do anjo, ou no japonês, Bosatsu ou Bodhisattva no budismo, e Kanzeon Bosatsu. São termos budistas, na realidade. Aqui, para nós, é anjo.
anjo de guarda, anjo, não importa, ela se manifesta personificadamente. Quando fala anjo, geralmente as pessoas pensam anjo de guarda, benfeitor, né? Mas nem sempre aparece como benfeitor. A tendência é aparecer como malfeitor para te ajudar, não como benfeitor. Por isso que você tem que negar o fenômeno aparente e ver o anjo atrás que está. Na verdade, você está vendo Deus. O que é espírito? O espírito é a origem, a essência de tudo. Então, esse é o princípio fundamental da Sentianês. Tem que partir que tudo é espírito. Espírito também é força que movimenta todas as coisas. Por exemplo, força que coloca em ação a eletricidade, os polos positivo e negativo, ao juntar positivo com negativo, acende lâmpada, faz os motores girarem. Mas é o princípio que já existe. O homem não criou a eletricidade. Aliás, o homem não criou nada dessas coisas que tem, né? Aprendeu a usar, mas tudo isso já existia. O homem não criou nem arroz, nem feijão, nem batata, nem tomate. O homem só usa aquilo que já existe. Alguém criou. E todas as forças da natureza, as leis físicas, leis químicas, leis elétricas, leis hidráulicas, o homem não criou. A força que mantém a atração entre Sol e planeta, ou seja, a gravidade, isso é tudo é espírito e que mantém a distância correta entre planetas. É também vida que faz crescer todos os seres e plantas. A luz solar faz crescer todos os seres e plantas, é a força da vida. É um amor invisível que une os seres humanos. É a sabedoria que cria formas variadas de todas as coisas. Sabedoria que dá forma às coisas. O amor é uma coisa cega, ela simplesmente une, mas não consegue criar forma. Se unir os elementos só unindo, não cria nenhuma forma. Quem dá forma é a sabedoria. Deus é espírito, Deus é amor, Deus é vida e Deus é sabedoria, por causa de tudo isso, resumindo. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. Então, isso significa que o homem é espírito. Se Deus é espírito, o homem também é espírito. E o homem tem o amor, a vida e a sabedoria. E Deus e homem são uma coisa só, assim como a lâmpada e a luz que sai da lâmpada são uma coisa só. Não existiria luz sem lâmpada, não existe lâmpada sem luz. Não existe Deus sem homem, não existe homem sem Deus. Deus e homem são um só corpo. Deus é espírito e mente do universo. Tudo quanto vemos é a concretização da mente do universo. Por que mente? Porque é alguma coisa pensante que tem inteligência. Espírito é a força superior que existe no âmago de tudo, transcendendo a força da matéria e do homem. Por trás de todas as coisas existe força superior que criou cada qual com forma própria e mantém desta forma. É o princípio da vida, corrente da vida, que confere força vital a todos os seres planta e que faz crescer. É o princípio da vida, é a origem de todas as coisas.
Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o princípio da vida, a matriz do homem. E isso vem se manifestando fenomenicamente. Hoje são 8 bilhões. Mas na origem era uma única vida. Então, tem lugares que o professor Masaru Taniguchi chama Deus de grande pai ou pai da vida. A mente do universo é a força cognitiva, a mente que raciocina e vida que tem o poder de criar, ou seja, é a mente do universo. Porque se falar espírito, parece que não tem força, não raciocina, né? Não tem força da vida. Então, mas o espírito é tudo isso, é a mente do universo, é a força, é a mente e vida que tem poder de criar, é a mente do universo. Deus é a forma humanizada dos seres humanos, chamaram o Criador, né? É a forma humana, tanto é que tem a figura do ser humano. Mas a mente é mente, ela não tem forma, né? Então, para quem é mais racional, chamar de mente no universo fica mais fácil de entender do que chamar Deus. Deus é aquela figura de pai bondoso, né? E a gente fica esperando demais o pai bondoso. Então, de repente, é bom chamar de mente do universo, assim não fica esperando grande coisa. Não que mente do universo só seja lei, né? Não é só lei. Ela se manifesta de forma personificada. Mente do universo, então, é o espírito dotado da mente, que raciocina, é uma vida que flui eternamente, ou grande vida. Vida que flui eternamente no início, Deus criou o homem, o Filho de Deus, e dessa matriz, no fenomenicamente, teve a separação em homem e mulher, e daí vem se multiplicando. É a vida que flui eternamente até hoje, alguns, no tempo fenomênico, seriam alguns bilhões de anos. E é vida que tem poder de criar. Então, quando fala mente do universo, a nossa mente também tem tudo isso. Somos exatamente criados à sua imagem e semelhança. Deus, mente que permeia o universo. Vemos a forma de tudo que existe no mundo fenomênico. Se não tiver forma, a gente não enxerga, porque nossos 5 sentidos são feitos para ver a forma. Para que as formas existam, é preciso haver a mente que cria essa forma e a mantém. Essa mente é a mente de Deus. Os senhores têm a forma humana, né? Nós, e aí dizemos, sou fulano, sou Orlando. Mas se a mente deixar de existir, essa forma desaparece. Sem a mente, o corpo deteriora e não mantém a forma original. A mente também processa alimento, dispõe cada nutriente no seu devido lugar, monta as células específicas de cada órgão e monta os órgãos humanos seguindo um projeto, um roteiro, assim como uma semente se transforma numa planta. Assim se manifesta essa imagem ou a forma chamada corpo humano. Então, é uma sabedoria que pega nutriente e sabe criar uma célula do coração, por exemplo, e não coloca a célula do coração no pulmão, nem célula do rim no coração e vice-versa. Ela sabe exatamente onde colocar cada célula. Processa o alimento, pega o nutriente
e transforma em célula específica de cada órgão. Isso é feito sem nós comandarmos, né? Isso é feito automaticamente, mas segue um roteiro, um projeto. Então, o ser humano tem esse projeto dentro da gente. No fundo, o projeto quer dizer, hoje na ciência moderna, o DNA. São alguns trilhões de código de barra. Assim como uma semente, se você planta uma semente de tomate, ela vira sempre tomate, nunca vira arroz. Então, existe um projeto, um plano completo lá dentro. Ao meditar sobre este projeto misterioso, sobre a disposição das células, compreende-se que o corpo não é aglomerado ocasional de matéria. Não só o nosso corpo, como tudo que nós vimos no universo, não é aglomerado ocasional de matéria, como se só se a matéria fosse tão inteligente e soubesse o que faz, né? Aí significa que chegamos no mesmo ponto que matéria é Deus. Deus, mente que permeia o universo. Tudo que existe no universo possui determinada forma, o que não resultou simplesmente da união casual, ocasional de materiais. A Terra tem forma arredondada, planeta Terra, né? Mantém distância conveniente do Sol, não por acaso 150 bilhões de quilômetros, coisa assim. Uma pequena mudança na distância entre Terra e o Sol altera o horário do dia e da noite, torna a Terra mais quente ou fria, impossibilitando a sobrevivência de todos os seres. E, na realidade, ontem ou anteontem, acho que a Terra atingiu o ponto mais distante do Sol, por isso que a gente está sentindo frio. Mas se afastar muito, demais, a vida aqui na Terra seria impossível. Não seria possível. Se diminuir a distância, ia ficar muito quente. Se afastar, ia ficar muito frio. Se a Terra tem forma arredondada, permanece no local mais conveniente e se movimenta na velocidade certa, significa que existe uma mente interior que regula e mantém tudo isso. Ela sabe que tem que fazer isso. A Terra sabe que tem que fazer isso. A Terra está viva. Essa mente é que elaborou, mantém esse projeto de criação. Existe uma mente que permeia o universo, ou seja, todos os corpos celestes, átomos e partículas elementares. Essa mente misteriosa é Deus que elaborou o projeto, ou aquilo que o professor Marcelo Newton chamou de som, que é a matriz de todas as coisas, a matriz semente. Quando melhor definição, quando perguntaram o que era de som, ele disse que era a semente. Que se você cortar uma semente, não vai enxergar nada, não vai enxergar planta, não vai enxergar flor, nem fruto, mas a semente sempre vai desenvolver e vai produzir aquela flor, aquele fruto. Essa mente misteriosa criou esse projeto, a matriz da semente, de todas as coisas, o de som, e se alojou nelas. Então, dentro da própria matriz, Deus está dentro delas também. E se tudo tem essa matriz, nós seres humanos temos essa matriz básica, projeto inicial. Por isso, quando nós contemplamos esse projeto inicial, as coisas voltam ao lugar, que é o caso da cura de doenças. Restabelece, né? Todos os órgãos voltam a funcionar.
Deus é vida que permeia o universo. Nosso corpo mantém uma forma definida porque tem vida. Se essa vida for excluída, desaparecerá a forma. De modo similar, todo o universo está vivo. Aí ele compôs um poema. O universo está vivo, nele sentimos a pulsação de Deus, nele sentimos a respiração de Deus. O que sustenta este mundo é a mente dotada de sensibilidade. A alma do mundo é Deus. Todos os fenômenos da natureza são manifestações da vida. Na seiva que flui no tronco da videira, nas células germinadoras que existem nos grãos, nos botões de flores que botam nas ramagens, pulsa vigorosamente a vida de Deus. O planeta Terra está vivo e o universo está vivo. O universo está vivo. O planeta Terra também está vivo. O fato de nascer plantas no solo significa que da vida nasce vida. A vida não nasce jamais da simples matéria. Se o solo fosse simples matéria, não nasceria nada. Vivemos no universo vivo, onde a vida pulsa incessantemente. Este universo foi criado pelo Espírito único que rege a criação. A vida latente nas rochas, a vida que flui nas plantas, a vida que pulsa no homem e nos outros seres vivos, toda forma de vida provém de uma única fonte, de uma única mente. Portanto, tudo e todos são fundamentalmente uma só vida. O Espírito é um e é onipresente. Onipresente significa estar em todas as partes, está dentro de nós também. Por isso que Jesus Cristo disse, reino de Deus está dentro de vós. Mas não é um espírito simplesmente, mas todo o projeto do homem está dentro do homem. Por isso que é reino de Deus. Se a base que sustenta todas as existências reais não fosse uma só, teríamos que viver num mundo caótico, onde agiriam separadamente a esmo diversas forças contraditórias. Não haveria nenhuma interação entre os átomos da matéria, não haveria o princípio da fissão e fusão, os átomos se manteriam isolados um do outro, ou seja, tudo que funciona quimicamente não funcionaria. Se as moléculas interagem, combinam, mudam de forma, é porque eles não são antagônicos, vem de uma única fonte e ela coexiste de forma harmoniosa. As pesquisas científicas mostraram que átomos interagem de modo harmonioso, que a estrutura molecular das partículas microscópicas é idêntica do gigantesco sistema solar. O micro-universo, o macro-universo, tem tudo uma estrutura, não muda nada. Nossa célula é como se fosse um sistema solar. Este fato comprova que a essência que constitui a base do universo, o espírito, é uma só. A ciência, assim, comprovou que só existe um único Criador. A Seichonoye diz que, além de existir só o único Criador, ele também diz que é onipresente. Deus está presente em todas as coisas, está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, como diz Sô. Isso é o projeto, a matriz, semente da vida que está dentro de nós. Então, é como uma planta, quando você planta uma semente, ela vai nascer e vai sempre ser aquela planta. Se ela for mal cuidada, ela fica murcha, fica fraquinha, não cresce. Mas isso não é porque a semente é defeituosa. A semente é perfeita. Se você cuidar de novo e
Se você mentalizar o suficiente, trouxer esse projeto original, ela vai recriar todas as células de novo perfeitas. Na realidade, não tem muito sentido o homem ficar doente muito tempo, né? Porque praticamente a cada 5 anos, excetuando algumas células do osso, todas as células são repostas, e quando a célula morre e nasce a célula nova sai perfeita, né? Então não vai nascer célula doente, portanto, doença por si só, ela teria que desaparecer se você confiasse no projeto original de Deus que está dentro de você, mas como tua mente não acredita nisso, acaba deteriorando a célula nova que nasce perfeita também. É a sua mente que faz isso. Mas se deixar a natureza trabalhar, em um pouquíssimo tempo, ela reconstruiria todos os órgãos e teu corpo voltaria a funcionar de forma perfeita. O espírito é amor. O espírito do universo é vida onipresente e também amor, pois as leis da natureza por ele criadas são generosas, pois podemos usá-la em nosso benefício. Seria caso da eletricidade. A gente não vive sem eletricidade. O fogo nos beneficia proporcionando calor e possibilitando preparar a nossa comida. O sol generoso dá-nos a luz, calor e vida. A eletricidade é nossa aliada indispensável. Então, é a forma do espírito se manifestar nesse mundo como leis da natureza. Há casos em que o fogo, o sol, a eletricidade destrói e mata as pessoas. Isso ocorre quando o ser humano contraria as leis da natureza. Desde que não se transgrida as leis da natureza, o espírito beneficia todas as pessoas, fazendo nascer o sol sobre bons e maus, mandando a chuva para justos e injustos. Seichanoye não conflita com as ciências naturais, nem contradiz as ciências naturais. Porque eu já ouvi gente dizendo que Seichanoye estava acima das ciências naturais. Isso é muita pretensão demais. É querer dizer que está acima de Deus. As ciências naturais descobrem as leis do espírito e contribuem para que possamos desfrutar os dádivas generosas das leis. Por mais que você reze, leia a sutra, se você contrariar a lei da natureza, você vai ser castigado. Castigado que você vai sofrer as consequências negativas. Não adianta ler sutra e falar agora eu estou acima das leis. Isso é besteirice. Assim como ler sutra e falar que eu estou acima da lei do mercado. Você não vai ganhar na bolsa, você não vai vender mais do que lei da oferta e procura. Não adianta querer contrariar as leis físicas, leis econômicas, leis químicas. Você tem que saber trabalhar, estar em harmonia, em paz, para usar a lei da oferta e da procura, as leis do mercado a seu favor. Não querer contrariar, achando que você vai estar acima das leis do mercado e vai ganhar dinheiro na bolsa comprando uma ação, porque você vai ser orientado pelo teu espírito. Isso é burrice. Vocês não acreditam, mas tem gente que manda e-mail perguntando que ação tem que comprar para mim. Né? Fala assim, eu não sei, se eu soubesse, eu compraria e não ensinaria para você, com toda certeza. O espírito é a sabedoria. O espírito, quer dizer, o de só, aquilo que Deus criou e viu que
era muito bom, perfeito, está dentro de nós, que é o projeto, a matriz semente da vida, constituindo a sagrada força vital e nos guia em todas as circunstâncias. Ele é o nosso pastor e, quando buscamos sua orientação, nos conduz a verdes campos e águas tranquilas. Que é quando você pede orientação, fazendo Shinsokan, mas tem que pedir orientação, né? Tem que ouvir. Não vai dizer exatamente o que tem que fazer, vai dar sabedoria e muitas vezes por meio de um Kanzeon Bosatsu, ou seja, uma pessoa estranha para você vai dizer alguma coisa que você vai falar, nossa senhora, é isso? Você tem que estar em paz e harmonia para ouvir e entender. Recebendo do Espírito a sabedoria, podemos descobrir novas e maravilhosas leis do mundo natural, bem como ter ideia para novos inventos e assim desfrutar mais amplamente a vida. Então, é a tal da criatividade, né? Você vai aumentar a criatividade, não é bem aumentar a criatividade, você vai ter criatividade. Criatividade é uma coisa que não está dentro de você. As ideias estão em um banco das ideias do mundo, da mente e do universo. Você tem que só conectar. Então, aí você recebe do Espírito a sabedoria, tanto para descobrir coisas novas no mundo, bem como solucionar os problemas, enfim. O Espírito está sempre disponível para dar a sabedoria. Ela nunca vai dar a solução definitiva, vai dar a sabedoria para você. Se você precisa de uma mesa, ela vai dar sabedoria para você ter uma mesa, mas não vai te dar a mesa. O Espírito é amor, vida e sabedoria. O Espírito é, portanto, vida que nos vivifica, amor que nos consola, amor que nos vivifica, sabedoria que nos orienta. Então, por isso que riqueza é fruto do amor, da vida e da sabedoria. Riqueza é quando você manifesta plenamente o amor, vida e a sabedoria. Amor é a vontade de ajudar o outro, vivificar o outro, facilitar o outro. Quando você tem esse amor, vem uma ideia, que é a sabedoria para vivificar o outro, facilitar a vida do outro. Então, você tem a criatividade aqui. Mas não adianta ter criatividade se você não conseguir transformar aquela ideia em produto ou serviço. Para isso, você tem que ter vontade de ajudar e botar a sua força da vida em ação através de uma coisa que chama trabalho. Então, nada acontece sem trabalhar. Seiichi no Ie não ensina a ficar rico sem trabalhar. Então, vamos à parte dos exercícios. Tudo isso que vocês ouviram, agora vocês vão praticar. Deus está em tudo, em todas as coisas que vejo. Deus está em tudo, em todas as coisas que eu vejo. Que coisa que está na frente de vocês? Fala alguma coisa que está na frente. Notebook. Deus está nesse notebook. Que mais? Na minha cachorrinha. Não, ser vivo não, usa objeto. No celular. Celular. Deus está no celular. No carro. Na cômoda. Na cômoda, na mesa, na cadeira, no sapato, na meia.
no na toalha óculos, da mesa, na cortina. toalha, qualquer coisa que você vê na frente, no quadro, na garrafa, na lâmpada, sei lá. Então, este exercício é para poder ver o significado de tudo em todas as coisas, para perceber que nada é separado por si mesmo ou em si mesmo, e tudo que vê tem significado espiritual, isto é, não tem significado algum do ponto de vista material fenomênico. Ponto de vista fenomênico, eu vou ver sei lá, é bonito, prático, mas não é nada disso. Tem que ver Deus aqui, ó. Bom, para que vocês consigam fazer isso, você tem que ter praticado exercícios anteriores, tá? Ter negado. Se você não negar, você não conseguiu falar, eu não vejo significado nisso, naquilo, né? Se você não negar o fenômeno, não vai enxergar. Então, tem que voltar para os exercícios iniciais antes de praticar isso. Repete o exercício anterior. Senão não adianta. Aí só vai falar pela boca. Estou vendo Deus aqui. Você não está vendo Deus coisa nenhuma, está vendo o celular mesmo. Então, exemplo, Deus está nessa porta, Deus está nesse assoalho, Deus está nessa mesa, Deus está no copo d'água, Deus está nesse dedo, mão, corpo, cabelo, não importa que seja. Deus está naquele lixo. Pega a coisa mais feia, suja que está na tua frente e fala que Deus está aqui. É para pegar mesmo a coisa mais suja, feia, nojenta que está na tua frente e falar, Deus está aqui. E tem que enxergar Deus. Se não conseguir, volta no exercício inicial. Vai dizer, não vejo nada aqui. Nega. Se não negar, não vai enxergar Deus. Exercício 12 é Deus está em tudo que eu vejo. Eu vejo tudo como Deus os vê, porque minha mente é mente de Deus. Eu sou espírito e vejo como espírito. É para treinar, ver, ouvir, sentir de modo diferente da nossa visão, do nosso ouvido, do nosso sentido. Mas de modo como realmente você deveria ver, ouvir e sentir todas as coisas. Você tem que ver além dos olhos físicos, ouvir além dos ouvidos físicos, sentir além dos sentidos físicos. Para isso, você tem que treinar, exercitar. Não adianta querer, vou ver algo que o meu olho não enxerga. Não adianta fazer isso. Vou ouvir além do que o meu ouvido físico ouve. Uma pessoa xinga e você vai falar que vai ouvir palavra de amor. Isso é besteira, não vai conseguir fazer isso, nem adianta, você vai ouvir xingão mesmo. Se você treinar, aí a história é diferente. Então, exercício 12 é eu vejo Deus, né, e objeto, tudo que está na tua frente, rua, casa, cama, telefone, janela, pessoa, acontecimento. Eu vejo Deus nessa janela, eu vejo Deus na cama, eu vejo Deus naquela pessoa que eu odeio. Eu vejo a ação do amor, vida, sabedoria de Deus nessa objeto, casa, pessoa, não importa que seja. Toda pessoa é anjo que aparece na tua frente, é teu canzão, um bossato que está querendo te ajudar. Bota isso na cabeça. Não tem inimigo. Não existe malfeitor.
Você tem que ver Deus. Para isso, você tem que negar o fenômeno. Se não conseguir, volta no exercício 1, 2, 3 e 4. Se não fizer isso, você não vai conseguir. Não adianta querer ver Deus de uma vez só. Se você não negar o fenômeno, não vai conseguir ver Deus. É deixar de ver com a mente do cérebro, a mente a visão cerebral, o olfato cerebral, o tato cerebral e assim por diante. Senão, primeiro tem que negar. Deus é espírito, é vida, amor e sabedoria. E Deus é onipresente, está em todas as coisas. Todas as coisas do céu e da terra. Então, quando você vai reconciliar com esse Deus que está dentro de todas as coisas do céu e da terra. Deus está em tudo que eu vejo tudo como Deus os vê, porque minha mente é mente de Deus. Isso significa, não é mente cerebral. Se usar a mente cerebral, não vai conseguir ver. Então, deixa de usar mente cerebral. Eu vejo Deus nessa porta, nessa casa, nessa janela, nessa lâmpada, nessa tela do computador, nessa pessoa, assim por diante. E exercício 13, lição de casa para as próximas 3 semanas, 21 dias. Ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, os 3 capítulos, Deus, Sabedoria e Homem, agora com a luz dos ensinamentos assimilados, ou seja, com ler com a mente de Deus. Tudo que vocês aprenderam até hoje, esta sexta reunião, vocês vão fazer a leitura desses 3 capítulos pelo menos 2 vezes por dia, uma vez de manhã, uma vez à tarde. Mas não é ler, fazer leitura dinâmica. A leitura dinâmica não serve para nada. É ler com a mente de Deus. Deus é vida, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é onipresente, ou seja, está dentro de mim. Eu vou ler com a mente de Deus. Então, se disser isso, vocês vão descobrir milhões de coisas que vocês leram 10 milhões de vezes até hoje que não tinham percebido. A Sutra é exatamente isso. Quando você lê com mente de Deus, você vai ver, ouvir, perceber coisas que você não... Ou encontrar resposta para tudo que você queria dentro da sua cabeça, você vai encontrar lá. E está escrito, mas você nunca percebeu, porque nunca leu com mente de Deus, leu com a inteligência cerebral, então nunca leu nada, não entendeu nada. Então, durante 21 dias. Por que 21 dias? Porque nós fazemos reunião a cada 14 dias, não faremos a próxima reunião é daqui 21 dias, por causa disso. Mas não é por causa disso, eu vou estar a trabalho, estar fora, então não vou poder fazer nessas 2 semanas seguintes, eu vou estar fora, não vou estar, estou meio ocupado. Mas vou deixar essa lição de casa. Fazer essas leituras, meditar, pensar. E aí
Muitas vezes é persistência, assiduidade, vontade. Se a gente desistir, nunca chega a nada. As melhores coisas que eu consegui na vida foi nas horas que eu estava morrendo de sono, cansado, meio fora de mim, coisa desse tipo. Se quiser lerem o livro, que teria que ler, seria esse capítulo do livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, e o livro Explicações Detalhadas da Sutra Sagrada, o primeiro capítulo, quer dizer, Deus. O capítulo Espírito que está na Sutra não é Espírito com E maiúsculo, não adianta ler aquela parte. Tanto é que está escrito em E minúsculo mesmo. O Espírito, Deus, está no capítulo Deus, está na sabedoria, está no homem. Não no Espírito. Espírito fala em espírito em ilusão, que é a alma que está perdida, não seria isso, esse sentido, não espírito Deus. Não adianta ler capítulo Espírito da Sutra por causa disso. Exercícios são bem fáceis. Exercício mais fácil da vida de vocês, ver Deus em tudo. Tem coisa mais fácil do que isso, não existe. Tem que ler com a mente de Deus, né? A mente humana, meio difícil a mente humana alcançar esse nível de compreensão das palavras. A gente vai querer raciocinar e raciocínio não vai dar certo. O japonês diz furiomonde. É aquilo que não está escrito, está entre as palavras. A nossa próxima aula é daqui 3 semanas, não é daqui 2 semanas. Isso. Cai no dia 6 de junho. Vai ser, acho que até mês seguinte, né? Não vai ser. 6 de junho. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito Boa noite obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Muito Boa obrigada. noite. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada.